Olá, olá, oi Gi, tudo bem? Oi, Vanessa, tá bem você? Beleza. E aí, Eu como estão os conteúdos? Você achou que achei que estava você no estava link? no lugar errado. Já tô Não, aqui, não, ó, eu mexendo. coloquei o link hoje lá no Hotmart e vou até olhar aqui quem me mandou mensagem, porque com certeza deve ter gente que ainda não viu. Deixa só eu responder o pessoal aqui que tá chegando Fica à agora. vontade. Tem conteúdo para produzir, Gi? Olha, entrou a segunda Gi. Quem de vocês tem conteúdo para produzir hoje? Parece até que foi combinado. Temos alguns. Vamos lá. Vamos lá, meninas. O que que vocês tiveram de experiência aí ao longo dessa semana utilizando o ChatGPT? O que que vocês acharam? Como que tem sido? De alguma das duas? Então, Deixa o eu... pouco que eu usei, eu não consegui. Sim, me deu algumas ideias e tal, mas no fim, quando eu vi, eu já estava fazendo sozinha, porque parece que estava mais fácil. É assim mesmo no começo, pode acontecer. É, Quando eu comecei a utilizar, eu também tive essa impressão. Deixa eu aumentar aqui o volume um pouquinho, que meu fone está um pouco baixo. Quando eu comecei a utilizar, eu também tive essa impressão. Mas é porque eu não estava sabendo ajustar, Gi, o comando certinho. E foi no erro e tentativa, erro e tentativa. Esses comandos que eu mostrei para vocês na aula passada, e hoje eu vou mostrar outros novos, não foi algo que eu fiz em 5 minutos, né? Eu fiz vários, e eu ia fazendo vários chats, eu fazia o chat 1, chat 2, chat 3, eu abria às vezes 3, 4 janelas, e ia fazendo perguntas diferentes, comandos diferentes, e vendo qual deles dava a melhor resposta. Aí o que que eu fiz? Eu juntei, né? Eu ia, obviamente, salvando tudo isso, para que eu pudesse chegar aqui e passar isso para vocês, para economizar aí essas 3, 4, 5 horas, porque depois que a gente desenvolve para um cliente, aí fica, entre aspas, fácil fazer para todos os outros, mas até que a gente ajusta isso para todos os clientes, fica mais difícil. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai agregando a personalidade do médico, tá? E, por exemplo, as objeções dos pacientes. Então, a gente seleciona, a gente faz tipos diferentes de pacientes e a gente coloca a personalidade do médico. Aqui, o que eu vou mostrar para vocês hoje é de uma cliente minha mesmo, tá? Ela é mais séria, assim, mais formal, apesar de ser jovem, mas ela é bem retinha. Porém, isso a gente consegue moldar de acordo com a personalidade do cliente. Então, vamos supor que o cliente de vocês chamam os pacientes ou se referem aos pacientes como meus queridos. Ou eu tenho um cliente, por exemplo, que chama os pacientes de amado. Então, ele fala, olá, amados e tal, é o jeito dele de falar. Tudo isso a gente vai colocando no chat e na hora de escrever os textos, o chat já dá aí com essa personalidade do próprio médico, tá? O texto que eu fiz para o meu cliente que chama os pacientes de amados, o próprio chat GPT já começa alguns dos textos com olá, amados, bom dia, amados e tal, ou assina com amados no final e tudo. E um outro cliente que eu tenho que é muito engraçado, muito comédia, e eu pedi também, eu adicionei isso na personalidade do cliente na hora de fazer a descrição. Calma que parece estar meio abstrato, mas a gente já vai ver isso na prática aqui agora. O meu outro cliente que é super engraçado, eu pedi também para colocar títulos engraçados, coisas engraçadas e tal. E ele é oftalmologista. Um dos posts, por exemplo, que o ChatGPT fez, foi sugestão do próprio ChatGPT, eu fiquei até meio receosa de mandar para ele, porque eu falei assim, gente, isso aqui tá muito ridículo, será que ele vai gostar? E ele amou, que é simplesmente assim, era um post que falava o seguinte, coçar os olhos só se for com o cotovelo. Ou seja, não coce o olho, não bota o dedo aí no olho, pelo amor de Deus, né? Tipo isso. E ele amou o título e foi uma sugestão do próprio ChatGPT, tá? Então tem essas coisas assim que a gente vai navegando e adicionando a personalidade do cliente. Quem aqui hoje tem conteúdo de cliente para produzir? Levanta a mão. Pode levantar a mão normal mesmo, não precisa nem levantar a mão aqui do Zoom, não, tá? O que nós vamos fazer? Hoje, duas coisas. Hoje nós vamos fazer o conteúdo de vocês. Eu vou falar para cada uma de vocês abrir aí a janelinha,
tá? De vocês, do próprio ChatGPT. E hoje, pela primeira vez aqui, dentro dessas 3 aulas de treinamento, eu vou utilizar com vocês a versão paga, tá? Até na aula passada eu mostrei do gratuito, que dá perfeitamente para a gente utilizar, principalmente para quem está começando, para quem ainda não tem tantos clientes, para quem não quer fazer esse investimento mensal aí na ferramenta, tá? Como eu disse, o gratuito, ele é muito bom, ele funciona, nós fizemos um monte de coisa até a aula passada com a versão gratuita, tá? Só que hoje eu vou começar a implementar o pago, por quê? Porque, número 1, o pago é mais rápido, não tem dúvidas. Assim, se vocês me perguntarem de longe qual é a maior vantagem em assinar, né, da versão paga contra a versão gratuita, seria isso, a rapidez. O pago, ele é muito mais rápido. Ponto número 2, ele responde melhor os comandos. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que a gente vai digitar ali e pedir um comando, a gente tem até 4.000 tokens, sendo que cada token é mais ou menos equivalente a um caractere? Então, na versão paga, a gente consegue ter melhor resposta, melhor resposta aos comandos que nós damos. É literalmente como se o ChatGPT pago fosse mais obediente, mais específico do que o gratuito, tá? E essas são as 2 diferenças gritantes que eu tenho visto até agora. O ponto número 3, que aí varia, mas existe também, é a complexidade e a profundidade das respostas. Parece que o ChatGPT pago, parece que ele tem mais inteligência, assim, maior detalhe nas informações, ele já coloca mais dados sem que a gente precise ficar pedindo ou solicitando esses dados em específico, tá? Isso economiza o nosso tempo como? Porque parece que ele vai entendendo melhor aquilo que a gente quer e a gente precisa ficar dando menos comandos porque ele já pega mais ou menos o que a gente quer. Existe a questão do histórico no chat, tá? Então, as minhas respostas vão ser diferentes das respostas de vocês, diferentes das respostas de outras pessoas. Por quê? Porque o chat, essa capacidade da inteligência artificial, de fato, é algo que existe. Então, ele tem a capacidade de memorizar, tá? E responder ali aos padrões, responder de acordo com os padrões daquilo que a gente já tinha feito anteriormente. Então, existe sim uma memória dentro do chat. Eu ainda não sei explicar isso com profundidade, provavelmente nem saberei. Isso é algo de um nível, assim, muito de quem entende de programação, de Java, de Python, de comando. É algo muito técnico, tá? Mas, a grosso modo, o ChatGPT ele tem uma capacidade, sim, de memorizar aquilo que já foi feito, aquilo que nós já utilizamos. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês a minha tela aqui agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou pedir para que vocês façam adaptando aí ao cliente de vocês. Então, hoje é o dia perfeito para quem tem que produzir conteúdo para cliente, tá? Só antes de eu abrir meu chat aqui e mostrar para vocês, eu quero mostrar a diferença do pago, porque tem algumas pessoas que me mandaram falar assim, não vi diferença e tal. É porque muitas das vezes não tinha selecionado ali inicialmente o 4.0, tá? Então, eu vou começar mostrando isso. Vou dividir minha tela aqui, dá um segundinho. Peraí, vocês estão vendo minha tela agora? Do Zoom, né? Aí, bora lá. Quando a gente clica aqui no ChatGPT, e agora, pela primeira vez, eu estou apresentando para vocês a versão paga, tá? Para que a gente otimize a versão paga, para que a gente utilize a versão paga com todas as potencialidades, antes de colocar o comando aqui, vocês estão vendo que eu estou sem o IRPM, né? Eu retirei aqui porque estava travando essa semana. Tem essas adaptações, esses ajustes que eles vão fazendo. A ferramenta é super nova, então às vezes é comum ele travar mesmo, e quando trava geral, o que eu tenho feito aqui? Além daquele Ctrl+Shift+R, né? Eu uso Windows, além daquilo tudo que eu ensinei para vocês na aula passada, quando nem assim não vai, sair, fazer o logout, logar de novo, etc. Quando nem assim não vai, eu simplesmente desligo, espero um tempo, 2, 3 horas, e ele volta a funcionar. Mas eu tirei a extensão. Eu tirei a extensão do IRPM, porque ele estava travando bastante e reduziu aqui travar. Porém, isso me dificulta na hora de salvar a conversa do chat, tá? Mas, como se diz, a gente vai equilibrando os pratinhos. Então, para quem está usando a versão paga, eu não lembro quem foi que me mandou isso no direct, tá? Mas só esclarecendo. A gente clica aqui, ó, e seleciona o GPT-4, porque se a gente não selecionar o GPT-4, a gente continua usando a versão paga, só que no 3.5, quando, na verdade, a gente já pode usar o 4.0, tá bom? Então, a gente vem aqui e seleciona. Só quis mostrar esse pedacinho aqui para vocês verem.
Maravilhoso 4.0, né, tá? Nossa, também. Eu vi diferença na qualidade das respostas e na velocidade. Foram as maiores diferenças, assim, que eu vi fazendo a comparação, né, utilizando um e outro. Então, vamos lá. Para quem tem conteúdo de cliente para produzir essa semana, já podemos abrir aí e vocês já podem abrir e ir acompanhando junto comigo, tá? Esse aqui foi um recente que eu fiz e aqui é onde nós vamos aprender a agregar a personalidade do médico e agregar algumas características dos pacientes, né? Que, digamos assim, os pacientes para esse projeto, isso daqui também, gente, eu estou adaptando agora para fazer lançamento, tá? Só que é mais complexo, tem mais funções, mas funciona que é uma beleza. Então, traduzindo, o médico seria o produto e o paciente seria o avatar, tá? Então, é basicamente essa elaboração de raciocínio que a gente faz dentro de um lançamento que a gente traduziu aqui para o marketing médico para a gente poder produzir esses conteúdos aqui no Instagram. Então, a gente começa com o básico, fazendo as apresentações, né? E aqui eu coloquei, deixa eu só subir aqui a janelinha do Zoom que já está me atrapalhando para enxergar, foi. Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa, mas pode me chamar de Van. Para a nossa tarefa, você será Márcia, uma social media e publicitária com muita experiência. Gente, isso aqui eu testei, ó. É o que eu falei para vocês no começo da aula. Eu fui fazendo 3, 4, 5 janelas de chat com comandos semelhantes e vendo as diferenças, vendo o que fazia diferença e o que não fazia diferença. Utilizar a expressão com muita experiência faz diferença na resposta, tá? Então, com muita experiência em marketing médico. Isso daqui que eu estou fazendo com vocês, se vocês já quiserem ir fazendo, tá? Vocês podem já ir abrir a janelinha do chat GPT de vocês e irem fazendo, e nós vamos adaptar aos clientes de vocês. Então, vamos supor que, deixa eu ver aqui, a Gisele, por exemplo, tem uma cliente que é neurologista, tá? Então, aqui a gente já pode ir fazendo tudo para neurologia. Já eu vou explicar especificamente onde que a gente começa nessa parte. Márcia, hoje nós faremos linha editorial e calendário de conteúdo para o Instagram da doutora N, que é endocrinologista. Entendido? Na versão paga, como que ela me respondia geralmente? Ela respondia, entendido, vamos então fazer um calendário editorial. E aí ela me apresentava ali alguns conceitos do que é um calendário, do que é uma linha, do que é um calendário de conteúdo, do que é uma linha editorial, tá? Isso na versão gratuita. Aqui na versão paga, ela já me apresenta a proposta. Então, olha só, olá, Van, bom dia, entendi perfeitamente. Ela não só diz que entendeu, como ela já me apresenta uma prévia de um projeto. Como Márcia, estou pronta para ajudar... Adoro Márcia. Como Márcia, estou pronta para ajudá-la a criar linha editorial e o calendário de conteúdo para o Instagram da doutora N. Aqui, outro ponto super importante que a gente precisa ratificar é isso daqui, ó. Para o Instagram, tá? A gente precisa colocar para o Instagram. Por quê? Quando a gente coloca somente para redes sociais, não fica um texto tão direcionado para o Instagram. O que geralmente acontece? Geralmente vem aquele texto enorme, aquele texto imenso, que poderia, por exemplo, ser utilizado dentro de um blog. O que é bom, caso a gente escreva ali para um blog e tudo, mas fica um texto muito grande para Instagram e a gente acaba tendo que reduzir manualmente muito ali, tá? Porque o que eu tenho visto, isso é na prática mesmo, não tem nada a ver com o ChatGPT, mas o que eu tenho visto de alguns clientes para outros? Atualmente, quanto menos textão a gente coloca, melhor fica o desempenho ali daquele Instagram. Eu sei de toda a dificuldade que é convencer o cliente disso, tá? Mas, fundamentalmente, a gente precisa explicar para o cliente uma relação, é realmente algo comportamental dos pacientes hoje em dia, que é o seguinte, as pessoas não querem ler, tá? São poucas as pessoas que querem ler, inclusive dentro das redes sociais. Então, o conteúdo ele tem que cada vez mais ser objetivo, passar informação em menos palavras, tá? E aí vem até aquela máxima do marketing, que agora eu não me lembro quem é o autor que disse isso, se é o Seth Godin, eu não me lembro quem foi que disse isso, mas que fala que marketing é a capacidade de transformar horas em minutos em segundos, né? Então, a gente realmente tem que fazer isso, inclusive dentro do próprio conteúdo do Instagram.
Eis aí um dos motivos pelos quais os Reels viralizaram muito rápido, né? O TikTok viralizou muito rápido, porque é algo rápido, era algo de inicialmente 30, 60 segundos. Agora que os Reels permitem, né, 1 minuto e meio ali, que ficaram um pouco maior, a gente até viu a diminuída aí, uma queda no alcance de alguns conteúdos, porque as pessoas realmente estão com preguiça de ver o negócio até o final. O nível de ansiedade que a nossa geração está experimentando é algo assustador, é algo ruim, não é algo bonito, não é algo legal. A gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente a gente que trabalha com marketing, tá? Principalmente a gente que passa o dia inteiro em frente de computador, com o celular na mão, pesquisando tendência, pesquisando isso e aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da ansiedade, porque ela é o pior veneno da humanidade agora. Não sei se vocês conhecem ou acompanham, eu gosto muito do Augusto Cury, leio muita coisa dele, e ele fala que é o mal do século, o mal da nossa atualidade é realmente a ansiedade, a gente tem que cuidar com isso também, mas entendendo o comportamento das pessoas que estão cada vez mais ansiosas, a gente tem que fazer o quê? Adaptar o conteúdo a isso, tá? Então, por isso que eu tenho feito até conteúdos menores, com menos palavras, com menos textão. Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Tudo mais fácil, rápido. Para mim, o 4.0 está mais lento. Eita, Jéssica, mas você não dá sorte, hein? O seu tá todo trocado. Como assim o 4.0 está mais lento para você? Que loucura! Mi, o Brasil está em primeiro lugar em questão de ansiedade. Sim, a gente é o país mais ansioso do mundo, de fato, né? E nós somos também um dos países que mais utilizam o Instagram, tá? Para mim também está mais lento. Gente, que isso? Não, 4.0, pelo menos aqui, ainda está funcionando normalmente. Então, vamos lá. Pontos que são importantes. A gente especificar quem será a Márcia. Agora, ela não é apenas Márcia, mas Márcia também é uma social media e publicitária. Testei colocar só social media, testei colocar só publicitária e os resultados melhores, os melhores textos têm como social media e publicitária. Ponto número 2 que a gente tem que colocar com muita experiência em tananã, no caso, marketing médico, tá? Aqui o que nós faremos e já antecipei que é para endocrinologista. Olá, Van, bom dia, entendi perfeitamente. Como a Márcia, estou pronta para ajudá-la a criar uma linha editorial e o calendário de conteúdo para o Instagram da doutora N. Vamos começar definindo os principais tópicos e formatos de conteúdos que queremos abordar. Ou seja, eu nem determinei a linha editorial dela. Isso aqui já foi sugestão de própria Márcia, tá? Dado que a doutora N é endocrinologista, sugiro que nos concentremos nos seguintes tópicos. Ou seja, aqui a inteligência artificial já buscou quais são os principais problemas que o endocrinologista trata. Então, ela colocou aqui, doenças endócrinas, diabetes, tireoide, obesidade, síndrome de ovário policístico, entre outros. Prevenção e controle de doenças endócrinas, dica de alimentação e estilo de vida, hormônio, mitos e verdades, entrevistas, depoimentos de pacientes profissionais da área. Presta atenção nisso daqui que já a gente corrige esse problema. Perguntas frequentes e esclarecimento de dúvidas. Quanto aos formatos de conteúdo, podemos trabalhar com post informativo, carrossel, vídeo curto reel, live e stories. Nesse caso, isso daqui tudo foi sugestão da Márcia, tá? Que eu fui readaptando no segundo comando, por quê? Porque ela nem faz live, essa cliente minha em questão não faz live e nem story, tá? Então, seria só mesmo o post estático, que ela escreveu com post informativo, carrossel e vídeo curto. E mesmo assim, o vídeo curto nem é feito por ela, né? Ela não grava, a gente que faz animação mesmo. Agora vamos ao calendário de conteúdo para o mês. Sugiro o seguinte esquema. Olha só, ela já deu semana 1, 2, 3 e 4, determinando que a gente vai postar 3 vezes por semana, sendo que eu não antecipei isso. Só que eu já tinha feito isso tanto em outros chats, de toda segunda, quarta e sexta ser o conteúdo, que ela mesma já colocou segunda, quarta e sexta aqui. Ou seja, ela não colocou segunda, por exemplo, 3 vezes por semana. De onde que ela tirou essa informação que são 3 vezes por semana? De onde que ela tirou que a gente posta segunda, quarta e sexta e não segunda, terça e quinta, por exemplo, entendeu? Então, isso tudo são memórias que vão ficando da inteligência artificial à medida com que a gente vai utilizando o chat. Quanto mais a gente utiliza, melhor ele vai ficando. Gente, eu vou tentando aqui ler o chat que vocês escrevem aqui no Zoom, tá? O raciocínio é 10 vezes melhor, sim. Já faz uma varredura no que é mais procurado. Exatamente, Mi, porque olha só, essas sugestões aqui, esses temas que ela deu, são os temas realmente mais procurados da endocrinologia. Lógico que a endocrinologia trata de outras coisas, por exemplo,
Síndrome de Hashimoto, por exemplo, é algo que a endocrinologia trabalha, mas ela não colocou aqui porque é o menos trabalhado. Então, ela foi ali para os assuntos mais procurados que a gente molda aqui de acordo dentro do chat, tá? Dentro do comando. Mas o que eu achei mais incrível nesse caso aqui, e se vocês forem testando, e tem alguém fazendo junto comigo aqui, gente? Tem alguém colocando no chat aí, enquanto eu tô fazendo? O seu deu assim, tá? Deu semana 1, 2, 3, e ela sugeriu segunda, quarta e sexta ou não? Não, ainda não, porque eu ainda não comecei, não terminei de fazer todos os de abril, e então eu usei pouco. E aí eu fui descobrir que eu tinha que mudar lá o GPT com um chat só. Então ainda não construí. Como assim, mudar com o chat só? Ah, colocar cada janelinha de... Oi? Mudar para o 4. Mudar para o GPT-4. Tá. Foi você que tinha me feito essa pergunta? Porque alguém me Acho que não. perguntou isso no... Inclusive, Jéssica, eu acho que você chegou depois, tá? No comecinho, eu mostrei aqui no... Quer ver, gente? Vou mostrar de novo aqui, porque isso aqui muda tudo, tá? Peraí, new chat. Quando a gente abre aqui o GPT, esse aqui está na versão paga, a gente obrigatoriamente tem que entrar aqui e selecionar o GPT-4, porque se a gente só paga e entra, às vezes ele fica aqui, porque ele entra no automático no 3 e a gente não percebe. Ó, quer ver? Deixa eu abrir uma nova janela, tá? Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Aí vamos supor, eu acabei de abrir uma nova janela e começo a digitar aqui o que eu quero. Automaticamente, quando eu abro a janela, ele está no 3.5. Ele não está no 4. Então, cada janelinha do chat que a gente abre, a gente tem que lembrar de clicar aqui e selecionar o 4 antes de dar o comando, viu? Porque isso faz toda a diferença. Eu falei isso aqui no começo da aula e estou repetindo, porque eu não me lembro quem foi que me perguntou e reclamou isso mesmo. Ah, o meu não vi diferença do pago para o gratuito e tal. E eu falei, mas você fez tal coisa? Não, não fiz. Então, isso aqui dá muita diferença, tá? Antes de dar o comando, vocês lembrem de entrar aqui e selecionar dessa forma aqui que eu estou mostrando. Sim, o meu tem que mudar mesmo. O de todo mundo tem que mudar. E a gente, às vezes, habituada a entrar ali, né? E só começar a dar o comando, a gente não repara nesse pequeno, grande detalhe que faz toda a diferença, tá? Então, aqui o que eu achei mais incrível foi isso. Ela já me deu as 4 semanas do mês, para vocês verem que, se vocês olharem aqui, eu não pedi que era para um mês, e nem falei que eram 3 posts por semana, mas ela já entendeu isso, porque vem dos históricos que eu tinha testado antes, tá? E aqui ela fala, post 1 informativo, carrossel, Reels, só que quando a gente vai fazer isso daqui na prática, isso fica muito diferente do conteúdo que eu entrego para cliente. Por quê? Porque vocês podem reparar que aqui ela colocou um Reels por semana, praticamente. Na semana 1, 2, na semana 1, na 2 não tem, na semana 2, live. Então, assim, esses formatos de conteúdo fogem daquilo que eu estou acostumada a fazer no perfil, tá? Isso aqui foge muito do perfil dela, porque ela não faz live, por exemplo, entrevista no depoimento de paciente também não tem. Então, eu reajustei esse comando. Na verdade, eu nem tive tempo de dar o comando, porque ela já se antecipou e deu uma sugestão. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir a sugestão dela e fazer encaixar dentro daquilo que eu preciso. Márcia, preste bastante atenção nessas regras que devemos utilizar. 2 pontos. Qual que é a importância de utilizar a pontuação, parágrafo, maiúsculo, minúsculo ou as chaves e colchetes, conforme eu falei para vocês na semana passada? Fica muito diferente a informação quando a gente utiliza a pontuação adequada, quando a gente utiliza chaves, colchetes e até o negrito. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o negrito aqui, como que a gente implementa, exatamente igual a gente implementa negrito no WhatsApp, tá? E faz diferença utilizar isso daqui. Porque quando a gente não segmenta, quando ao invés de tópicos, a gente dá um comando em formato de parágrafo, em formato de texto, ela entende com menos eficiência. E muitas vezes acaba ficando um excesso de comando, um excesso de token a cada vez que a gente aperta o Enter e as informações ficam todas trocadas e bagunçadas. Por isso que é importante a gente fazer essa sequência, a gente fazer sequencial esses comandos, tá? Ao invés de pedir tudo ao mesmo tempo, e aqui, inclusive, no finalzinho eu até errei, depois eu quero melhorar isso aqui dá para melhorar mais ainda.
lá no finalzinho, porque a gente tem que fazer esse comando de maneira sequencial e não tudo junto. Então, primeiro eu falei quem ela era, né, com muita experiência, social media, publicitária, com muita experiência em marketing. Segundo, introduzir que nós vamos fazer linha editorial e calendário, e assim sucessivamente, tá? E aqui o outro ponto. Aí ela deu aquele monte de sugestão lá, embora eu nem tivesse pedido ainda, mas ok, a gente aproveita algumas coisas e outras não. E aqui nós vamos determinar, nós vamos corrigir aquilo que ela já nos apresentou. Então, olha só, regra 1, não podemos utilizar entrevistas ou depoimentos dos pacientes. Regra 2, não podemos chamar diretamente para agendamento de consultas. Nossos tópicos serão, e aqui eu ajustei, eu utilizei exatamente a mesma palavra que ela utilizou aqui em cima, ó. Quer ver? Essa palavra aqui, de usar tópicos ao invés de assuntos, foi a sugestão de própria Márcia. Então, quando eu refaço, quando eu vou corrigir a sugestão dela, eu tenho que utilizar a mesma nomenclatura. Quando eu coloco assuntos ao invés de tópicos, não fica com uma especificidade tão boa. Diga, Gé. Oi. Pode falar, só que tá no mudo. Tá me Aí. ouvindo? Sim. No meu caso, eu estou fazendo aqui, refazendo de uma cliente, aqui enquanto você vai falando, né? Os tópicos dela são DIU, estética íntima, menopausa. Faz diferença aqui se eu colocar por exemplo, contraceptivos de longa duração, ou eu coloco LARCs, ou eu coloco DIU, Implanon. No 2, eu coloco só estética íntima, ou eu coloco tratamentos de estética íntima. O que você acha? Olha só, você falou que os temas dela são DIU, estética íntima e menopausa, certo? Quando a gente especifica que é o DIU, a gente acaba, quando a gente especifica que é o DIU aqui nos tópicos, tá? Os tópicos seriam a linha editorial. Quando a gente especifica que é o DIU, a gente acaba excluindo os outros contraceptivos. Então, a gente exclui os outros LARCs, né, que são contraceptivos de longa duração, a gente exclui pílula, a gente exclui Implanon, a gente exclui todos esses que são contraceptivos quando a gente resume a linha editorial apenas em DIU, estética íntima e menopausa, tá? Quando a gente aborda a estética íntima, fica bom, fica um excelente tópico para a gente determinar para ela. Por quê? Porque a estética íntima aborda desde autoestima, desde os procedimentos de vulvoplastia, perineoplastia, ninfoplastia, aborda todos os procedimentos e todos os assuntos referentes à estética íntima. A mesma coisa para a menopausa. Quando a gente coloca menopausa como tópico de linha editorial, aborda todos os assuntos da menopausa, aborda a questão emocional, aborda a questão mental, aborda a questão da osteoporose, que entra junto com a menopausa, que está relacionada, aborda a depressão, que está relacionada com a menopausa, aborda tudo relacionado com a menopausa. Mas se sua cliente faz outros procedimentos, outras coisas além do DIU, eu recomendo que ao invés de DIU, você troque por métodos contraceptivos. Tá, contraceptivo de longa duração, né? Para também não ficar também muito em pílula, essas coisas. Uhum. Tá, beleza. Obrigada. Ou então, vamos supor que ela faz somente DIU e Implanon, tá? Que tem sido os mais lucrativos aí dentro da ginecologia hoje em dia. Se ela fizer só DIU e Implanon, por exemplo, aí você coloca tópico número 1, DIU e Implanon. Pronto. Porque aí a Márcia não vai te sugerir assuntos como pílula, anel vaginal e etc. Certo, aham. Fechou. Beleza. Então, os tópicos serão... Aqui, gente, nesse segundo comando aqui, eu estou corrigindo o que Márcia me sugeriu anteriormente, tá? Ela tinha sugerido vários assuntos da endocrinologia, e aqui eu foquei nos tópicos que condizem com a linha editorial da minha cliente. E como que eu sei qual é a linha editorial da minha cliente? Porque no briefing eu perguntei o que é que ela mais tratava no consultório, quais eram os assuntos que ela mais gostaria de abordar. E os assuntos são esses, tá? Então é diabetes, diabetes gestacional, obesidade e tireoide. Nossos formatos serão... Olha só, aqui eu dei 4 comandos. Os tópicos, os formatos, a frequência e a quantidade de formato.
tá? Isso daqui facilita e muito a nossa vida, vocês já vão entender quando vocês verem o resultado disso aqui. Nossos formatos serão: 1, post informativo com imagem e texto. Ou poderia ser post estática, porque simplesmente eu copiei e colei, tá? Peguei o que ela tinha escrito ali em cima e colei aqui embaixo. 2, carrossel com dicas e informações relevantes. 3, vídeos curtos, Reels com dicas rápidas, conteúdo educativo. Nossa frequência de postagens em um mês serão, e é super importante aqui especificar que é a frequência de postagem em um mês. Por quê? Porque quando a gente pedir uma sugestão de temas e títulos para o segundo mês, ela já vai entender que são 12. Então, a gente não vai ter que precisar refazer isso aqui tudo de novo, tá? Que ela já vai entender, já vai saber que o segundo mês tem que ter a mesma quantidade de post. Nossa quantidade de formatos são, isso aqui é no caso dessa cliente aqui, tá? Porque eu tenho clientes que têm mais Reels, que têm menos, que têm mais ou menos carrossel, então aqui a gente vai readaptando e reajustando de acordo com cada cliente. 7 posts informativos estáticos, com imagem e texto. 4 posts carrossel, cada um com 5 slides. 1 Reels com 8 slides. Isso daqui é outra coisa. Geralmente eu passava para o designer, na especificação do documento de Word, eu colocava cards, né? Ou então templates. E Márcia entende como slides, tá? Toda vez que a gente pede um post carrossel, ela responde slide 1, slide 2, slide não sei o quê. Então, como eu já sei, como eu já aprendi por erro e tentativa antes, que ela chama cada imagem no carrossel de slide, aí aqui eu já me refiro da maneira como que ela mesma informa o que é um post carrossel, tá? Por isso que eu coloquei 5 slides aqui, 8 slides aqui e não outra nomenclatura, não outro termo. Entendido? Isso daqui, gente, perguntar o entendido, você entendeu o nosso comando, ou então pedir simplesmente assim, faça um resumo do que eu te pedi para eu ver se você entendeu. Isso de confirmar se ela entendeu também faz a diferença. Por quê? Porque ela vai sempre, na próxima resposta, ela vai sempre repetir aquilo que foi dito, tá? E vai antecipar aquilo que é para ser feito. Entendi, Ivan? Com base nas regras e informações fornecidas, aqui está uma nova proposta de calendário para o Instagram da doutora N. Vocês viram que eu não pedi uma nova proposta ainda. Era só para ela me dizer se estava entendido o que ela ia fazer, porque eu ia pedir na próxima, para não ficar muita coisa num só comando, eu ia pedir no próximo para que ela refizesse utilizando essas regras, né? Só que não, ela não só entendeu, como ela já refez, ou seja, ela já antecipou aquilo que eu ia pedir para ela. Entendi, Ivan. Com base nas regras e informações fornecidas, aqui está uma nova proposta de calendário de conteúdo para o Instagram da doutora N. E ela sabe que é para o Instagram. Aquilo que eu falei novamente para vocês. Google Meu Negócio é uma rede social. O site é considerado uma rede social. TikTok é considerado uma rede social. O LinkedIn é considerado uma rede social. Então, quando a gente fala rede social, os textos, eles não ficam tão bons para serem utilizados em post do Instagram, porque eles ficam inespecíficos, ou ficam muito longos, ou ficam no formato meio estranho. Por isso que é importante utilizar a palavra Instagram, tá? E aqui ela deu semana 1, 2, 3 e 4, tá? Semana 1, post informativo sobre diabetes. Quarta, carrossel. Sexta, informativo estático sobre diabetes gestacional. Segunda, e aí aqui quando a gente conta, tá perfeito, tá? São 4 semanas, né, que compõem um mês, cada semana com 3 conteúdos, segunda, quarta e sexta, embora eu não tenha especificado isso nesse comando, nessa janela aqui, mas em outras eu já especifiquei. Dessa forma, teremos, olha a Márcia resumindo, dessa forma teremos 7 posts informativos com imagem estática e texto, 4 carrossel e 1 Reels. Espero que essa proposta esteja de acordo com as expectativas e regras estabelecidas. Ok. Márcia, gente, tudo isso aqui vocês podem fazer exatamente o mesmo comando, tá? A mesma sequência de comando para o cliente de vocês. É óbvio que o comando não vai ser igual, não vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, porque é aquilo que eu falei, a gente tem que ir adaptando. Às vezes você pode até ter um cliente endocrinologista, que trabalhe mais, por exemplo, com síndrome de ovários policísticos, trabalhe mais com menopausa, por exemplo, do que com diabetes. Essa minha cliente, ela é uma referência em diabetes, tá? No estado dela.
Então, ela é dona de uma clínica, de um centro de referência em diabetes no estado de Sergipe. É toda uma coisa, assim, a referência dela realmente é diabetes. A questão da obesidade e da tireoide, ela acaba trabalhando, porque eu até brinco, né? O diabetes, assim como a obesidade, é uma doença meio covarde. Ele dificilmente vem sozinho. O obeso dificilmente é apenas obeso. Geralmente ele vem com hipertensão, um problema no joelho, uma artrose, uma diabetes, um negocinho ou outro. A mesma coisa o paciente diabético. Dificilmente ele é só diabético. Cursa com hipertensão, com problema na tireoide, etc. Então, por isso que a gente coloca aqui algumas coisas no conteúdo dela sobre obesidade e sobre tireoide, mas o foco dela realmente é diabetes, ela é conhecida, ela tem um centro de referência em diabetes no estado dela. Márcia, vamos retirar do conteúdo? Ah, tá. Aí aqui, olha só o que ela deu aqui de ideia, tá? Carrossel com dicas de alimentação saudável para prevenir e controlar o diabetes. Carrossel com dica de exercício e atividade para combater a obesidade. O que acontece? Como essa minha cliente tem um centro de referência de tratamento para diabetes, é uma equipe multidisciplinar, então ela trabalha com nutricionistas, com personal trainer, com fisioterapeuta e etc. No Instagram dela mesmo, esse daqui não é o Instagram da clínica, é o Instagram dela, ela não gosta de abordar temas em relação à alimentação. Isso aqui é dela, lógico. Quando a gente aborda, quando a gente apresenta recomendações alimentares, não é a mesma coisa que prescrição de dieta que só o nutricionista pode fazer. Se vocês não sabem, médicos não podem prescrever dieta. Prescrição de dieta somente o nutricionista pode fazer, tá? Mas essa cliente em específico, ela não gosta de abordar o tema alimentação no perfil dela. Não tem nada de errado falar alimentos que o diabético deve evitar, ou mostrar ali que, por exemplo, a banana é extremamente calórica, o suco de laranja é extremamente calórico, né? Aqueles alimentos que são os falsos saudáveis, né? Eles parecem ser saudáveis, mas têm um índice glicêmico muito alto. É um assunto que ela não gosta de abordar no perfil dela, porque essas perguntas ela quer direcionar para o pessoal da nutrição. E eu super entendo, porque o paciente entra numa consulta de endocrinologista, sendo que depois, obrigatoriamente, esse paciente vai passar para uma nutricionista, porque lá na clínica eles funcionam realmente como um pacote de consulta. Não tem como agendar uma consulta só com ela que é endócrino. O paciente compra um tratamento, tá? Então, isso tem tudo a ver com, não só com o perfil dela como endocrinologista, mas também com o modelo de negócio da clínica que ela tem. Então, tudo isso tem a ver, e eu estou especificando isso para vocês, porque pode ser que o cliente de vocês, caso vocês trabalhem com algum endócrino ou alguma coisa assim, pode ser que o cliente de vocês não se importe em abordar os alimentos com alto índice glicêmico e tudo, principalmente quando é o endocrinologista que está começando, quando ele atende no consultório sozinho, quando é o paciente que vai só ali naquele endocrinologista e que não tem como, seja por dinheiro ou algum outro problema, não tem acesso a um nutricionista, tá? Então, nesses outros casos, a maioria dos endocrinologistas não importam em abordar esses temas de alimentação. Mas aqui no caso dela em específico, a gente tira essa questão de alimentação e tira a questão de obesidade. Mas o que fica de importante para que vocês aprendam a fazer a sequência de comandos estratégicos aqui? Que muitas das vezes o ChatGPT vai fazer alguma sugestão para vocês verem. Ele deu sugestão de 12 temas. Apenas dois, não se adequam a essa cliente, não se adequam à realidade, ao conteúdo, aquilo que a gente está acostumado a fazer com essa cliente, tá? Então, aqui, a gente pede na próxima sequência de comando, tá? Para que ele retire isso e a gente justifica. É legal justificar também para que ele não volte a repetir ou para que ele não sugira assuntos semelhantes, achando que o problema foi o título e não o assunto, entendeu? Então, olha só como que eu corrigi isso aqui. Isso daqui vocês podem corrigir tudo. Vamos supor que... por exemplo, eu contei para vocês semana passada, tem uma cliente que está falando sobre sexualidade, sexologia, mas por motivos pessoais, enfim, ela não quer abordar sexo anal. Então, na hora de fazer a linha editorial dela, ChatGPT muitas vezes sugere, né, sexo anal, porque sexo anal faz parte de sexologia, ou seja, não é o ChatGPT que tá desconectado da realidade, muito pelo contrário, mas por questões pessoais a cliente não quer abordar. Então, a próxima sequência que eu faço é
retirar assuntos relacionados a sexo anal, tá? Um exemplo só para vocês entenderem que isso daqui se aplica para qualquer conteúdo. Vamos retirar do conteúdo da endocrinologista dicas de alimentação e dicas de atividades físicas. Ponto. Quem dá dicas de alimentação são nutricionistas, quem dá dicas de atividade física são personal trainer. Substituir esses conteúdos por assuntos da endocrinologia. Aí vamos ver aqui o que ela me ofereceu de alternativa, tá? Peço desculpa, com base no seu feedback, ajustei o calendário. Onde antes estava dica de alimentação, sintomas e complicações do diabetes. Onde antes estava dica de atividade física, exames e procedimentos comuns no acompanhamento de doenças endócrinas. Ou seja, já ficou muito melhor, tá? E aqui, semana 1, 2, 3 e 4. Bom. Perfeito, Márcia. Obrigada. Lembrar sempre de elogiar, de agradecer, de dizer se era isso mesmo. Se tem alguma coisa para corrigir ali antes da gente partir para a próxima função, também é super importante. Agora, eu quero 12 títulos para as postagens do Instagram da doutora N, seguindo a proposta acima. Isso daqui é super importante. Por quê? Porque se a gente não especifica que é seguindo a proposta acima, acontece dela pegar qualquer uma das propostas que foram sugeridas, inclusive aquelas anteriores, antes mesmo dessa última correção que nós fizemos, tá? Então, é importante especificar que é seguindo a proposta acima. Por que eu pedi primeiro os 12 títulos e não os 12 conteúdos diretamente? Porque primeiro eu vou avaliar os títulos, tá? Se tiver algum título que eu vou corrigir, algum que eu vou colocar mais ou menos, eu já faço a correção antes mesmo de pedir os temas, os textos. Então, bora lá. E também para ficar mais fácil, porque aqui eu só copio, por exemplo, tá? E colo, olha só. Lógico, esse daqui ainda vou alterar alguma coisinha ou outra, tá? Mas, por exemplo... Ai, tá descendo, peraí. Ó. Do jeito que tá aqui, por exemplo, eu faço um Ctrl+C, aí eu venho aqui no Canva, na hora de, por exemplo, fazer o cronograma do cliente, tá? Deixa eu pegar aqui qualquer um, tá? Só para vocês entenderem. Não é dessa cliente aqui o cronograma, mas só para vocês pegarem a ideia. Vou até duplicar aqui, que depois eu apago em seguida. Então, tinham aqui, né, os 12 conteúdos do mês. Eu só fiz um Ctrl+C, aí eu venho aqui e, por exemplo, faço um Ctrl+V. Pronto, tá? Peraí. Deixa eu só ajustar aqui para vocês verem. Bom, ficou minúsculo, né? Mas ok, só para vocês entenderem a ideia. Ou seja, isso me economiza aí mais 10, 15, 20 minutos, porque eu não vou ficar escrevendo de um por um, de tal por tal, eu só fiz ali um Ctrl+C, um Ctrl+V e colei aqui, já está o cronograma da cliente aqui pronto para ser enviado. Um ajustezinho ou outro no texto, a gente faz, lógico, ou no título, quando necessário, mas basicamente a base do cronograma já está aqui, tá? Pronto, vou apagar esse aqui agora, que foi só para exemplificar aqui para vocês, vou apagar para não dar bagunça. Bora. Espero que esses títulos estejam adequados. Não. Tá. Excelente, Márcia. Aí pausei aqui nos textos, tá? Pausei nos títulos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apresentar as características da personalidade da doutora N e as características da personalidade dos problemas enfrentados pelos pacientes. Lembrando que doutora N é só uma e os pacientes são mais de um, já vocês vão ver isso aqui. Tá? Por que que tá aqui entre chaves ou colchetes, para variar, eu faço uma bagunça com isso daqui. Por que que tá aqui destacado desse jeito? Que é para que ela entenda que são pessoas diferentes, tá? Para ficar mais específico. Esse aqui foi tudo eu que escrevi. Doutora N. Esses 2 asteriscos aqui no começo e no final serve para depois, na hora que a Márcia for responder, ficar em negrito, ficar organizado para que a gente vá se orientando aí de acordo com a resposta que ela dá, tá bom? Ela é uma médica jovem, que acredita na medicina baseada em evidência científica, muito estudiosa, que faz questão de conhecer com profundidade seus pacientes. A consulta de doutora N é demorada, pois ela gosta de perguntar sobre os hábitos alimentares, hábitos de vida e principais dificuldades dos pacientes antes de elaborar o tratamento. Isso daqui
é de fato, na vida real mesmo, tá? Isso aqui é um conteúdo que eu estou fazendo para agora, para entregar para cliente, é de fato a personalidade dela e é o jeito dela trabalhar. Ela é tímida, porém eu não coloquei aqui que ela é tímida porque os textos perdem a qualidade, eu fiz esse teste, então timidez não é uma característica legal da gente escrever, os textos ficam muito Google, sabe? Fica estranho, não fica legal, não gostei. Quando eu coloquei tímido, mas eu fiz esse teste. Quando são outras características, ficam bons. Como, por exemplo, eu falei para vocês no começo do meu cliente que é super engraçado. E eu coloquei títulos engraçados, textos engraçados, linguajar engraçada, etc. E deu isso, sabe? Ficou legal. Mas aqui no caso dela, para não colocar que ela é uma pessoa séria, porque de fato ela é séria, ela é uma pessoa assim, de poucas palavras e tudo, a gente vai no medicina baseada em evidência, tá? Medicina baseada em evidência científica, que ele vai entender que precisa de ser um conteúdo formal, mas sem utilizar um linguajar técnico. E aqui eu descrevi 3 modelos de pacientes, na verdade 4, tá? Desculpa, 4 modelos de pacientes. E de onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, tá? Tirei isso de quando eu fiz o briefing com ela, que ela me falou quem são os pacientes que ela mais atende. Então, paciente número 1, paciente 2, 3 e 4. Porque aqui dentro desses 4 grupos de pacientes, eu já resumi a imensa maioria dos problemas que ela trata no consultório. Paciente 1. Mulher de 30 a 60 anos de idade, mulheres de 30 a 60 anos que buscam emagrecer. Elas enfrentam os problemas do efeito sanfona, elas não conseguem emagrecer ou elas emagrecem e não conseguem manter o peso desejado. Além da aparência física, o emagrecimento também é para elas uma questão de saúde, pois algumas apresentam diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia e demais doenças junto com a obesidade. Paciente 2. Mulheres jovens, de 25 a 45 anos, que já estão grávidas ou buscando engravidar. Porque aqui a gente vai abordar as pacientes que querem tratar o tema de diabetes gestacional, tá? Paciente 3, homens e mulheres com diabetes tipo 1 e 2. Aqui, gente, a ordem com que eu estou escrevendo isso não influencia na importância do nível de conteúdo que ela vai fazer, tá? Então, homens e mulheres com diabetes tipo 1 e 2 não tem a menor importância, a gente pode colocar. Paciente 4, homens e mulheres com disfunções na tireoide. Entendido? Entendiva. Vamos recapitular as características de doutora N dos pacientes. Olha só, eu só perguntei entendido. Só que em vários outros comandos, Márcia já está tão acostumada de eu pedir entendido, faça um breve resumo se entendeu, do que você entendeu. Ela já está tão acostumada de eu perguntar se está entendido e em seguida fazer um breve resumo, que ela mesma já antecipa o que eu quero. Eu nem preciso ficar falando mais, gente. Cada vez que a gente vai utilizando isso daqui, vai ficando melhor. E aí aqui, como eu disse para vocês, ela já começou a responder em negrito, porque aqui em cima, ó, eu tinha colocado esses 2 asteriscos no começo e 2 asteriscos no final, para que quando ela me respondesse, ficasse assim organizadinho, porque afinal de contas eu sou virginiana, eu gosto dos negócios arrumados, né? Doutora N, e fica mais fácil também para a gente ler, gente, não é só toque com organização não, tá? Porque realmente fica mais fácil. Doutora N, médica jovem, acredita na medicina baseada em evidência, muito estudiosa, conhece seus pacientes com profundidade, realiza consulta. Paciente 1, de 30 a 60, busca emagrecer, paciente 2, PPP. Aí que ela faz o resumo, né? Beleza. Excelente, Márcia. Bom, então o que nós fizemos até aqui agora? Deixa eu recapitular aqui com vocês agora. O que nós fizemos? Primeiro nós pedimos linha editorial, calendário de cronograma, né, de conteúdo para a doutora N, no caso. Depois nós especificamos que era para uma endocrinologista. Em seguida, Márcia mesmo já deu quais são os assuntos mais importantes da endocrinologia. O que nós fizemos? Readaptamos a essa cliente em específico, ao que a cliente atende, a personalidade da cliente, pedi para tirar algumas coisas, coloquei aquelas regras número 1 e número 2, ou seja, as regras número 1 e número 2 são as regras do Conselho Federal de Medicina, e o que acontece? Como é um arquivo em PDF, ainda que eu coloque o arquivo como é um arquivo em PDF, não daria para eu selecionar tudo, que é um arquivo imenso. Se vocês já leram lá no gratuito, vocês já viram que é muito texto, muita coisa. Se eu selecionasse tudo, copiasse,
colasse aqui e falasse, Márcia, eu tenho que respeitar essas regras, dá tudo errado. Por quê? Porque supera e muito, ultrapassa muito a quantidade de comandos que a gente pode dar. Ou seja, ultrapassa muito o limite de 4.000 tokens. Então, daria tudo errado. O que a gente tem que fazer? Seria usar o chat PDF, por exemplo, é uma alternativa, tá? Mas como a gente já sabe, e como os erros mais gritantes que aparecem, os erros não, digamos, as irregularidades mais gritantes que aparecem do chat GPT na hora de produzir o conteúdo dos médicos, os erros mais gritantes são os depoimentos dos pacientes e, ao final, que Márcia tem a péssima mania de colocar clique agora e agende sua consulta, entre em contato e agende sua consulta, né? Então, como são esses os dois erros mais permanentes, a gente já corrigiu com a regra 1 e regra 2, que a gente citou lá em cima. Por último, a gente colocou personalidade e características da médica e tipos diferentes de paciente. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, como se a gente fosse pensar em um lançamento, a médica seria o produto, e os pacientes seriam os avatares. Então, o produto, geralmente a gente tem só um, tá? Porque a gente faz uma campanha para cada produto. Então, aqui a gente vai fazer um chat, um conteúdo para cada especialista. Sendo que o especialista, ele pode abordar, logicamente, mais do que uma doença, mas o especialista em si, a pessoa do especialista é um só, tá? E o paciente, ele é um avatar. E como dentro de um lançamento, quando a gente vai vender um infoproduto, quando a gente vai prestar um serviço, porque médico não deixa de ser uma prestação de serviço, tá? Consulta, o profissional vende a hora dele, então todo médico é também um prestador de serviço, assim como nós. Os médicos têm diferentes tipos de pacientes e diferentes tipos de avatares. A mesma coisa, gente. A gente não tem só um tipo de cliente, a gente tem mais tipos de cliente. A gente tem o cliente que está começando agora, a gente tem um cliente que é mais blogueiro, a gente tem um cliente que é mais tímido, a gente tem um cliente que gosta de gravar vídeo, outro que não gosta, a gente tem um cliente que já está há muito tempo no mercado, que já tem clínica, que não tem um cliente que está no plantão. Então, a gente também tem diferentes tipos de clientes, do mesmo jeito que o médico tem diferentes tipos de paciente, tá? Quem que a gente descreve? Todos? Não, gente. Todos não, porque senão vai virar uma salada de frutas. A gente descreve aqueles que o médico mais atende, ou então aquele que o médico quer atender, ou então aquele que é mais rentável para o médico, tá? Como que a gente define isso, como que a gente conversa sobre isso no briefing de conteúdo. Quando a gente fala especificamente para um determinado tipo de pessoas, não necessariamente a gente exclui os outros. Por exemplo, o Instagram dela é fundamentalmente para quem tem diabetes, principalmente diabetes gestacional e diabetes em mulheres. É o público master dela, é quem ela mais atende. Mas ela também tem procura por homens com diabetes, por homens com obesidade. São em menor escala? São, mas eles também existem, tá? Então, embora a gente direcione o conteúdo dela mais para o lado feminino, os homens ali também aparecem. A mesma coisa acontece com a gente. Por exemplo, gente, vocês estão tão calados que eu tô até estranhando. Acho que eu tô falando muito hoje, né? Misericórdia. Eu vou até parar aqui a transição um pouquinho. Quem aqui tem marketing médico no perfil e recebe proposta, pedido de orçamento, alguma coisa do tipo de nutricionista, de dentista, de outros profissionais da saúde? Isso acontece com quem? Digitem eu aí no chat. Gente, tô vendo que vocês estão vivos, vou botar uma bomba aqui para ver se vocês estão acordados. Eu. Tá, a mesma coisa acontece com os nossos clientes, tá? Às vezes a gente direciona muito para um lado, mas ainda assim isso não impede que cheguem outras pessoas. Então, por exemplo, na agência hoje a gente só atende médico, mas quase que diariamente, para não dizer todo dia, tem nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista entrando em contato perguntando se a gente faz marketing para a área deles, tá? Embora tudo ali esteja escrito que é para marketing médico, tem esses outros profissionais que fazem essa outra parte. Mi, já recebi de dentista que faz harmonização. Gi, eu atendo outros profissionais também. É isso, ainda que a gente especifique... e a Gi também, eu não sei se você colocou a área da saúde, Gi, ou não, mas eu acho que foi você, que eu lembro de, embora estivesse com a área da saúde no Instagram, as pessoas mandam mensagem de loja de roupa, de outros segmentos também, perguntando se você faz. E isso acontece mesmo, tá, gente? Então, assim, quando a gente especifica,
a gente consegue atender mais daqueles clientes que a gente quer atender. Mas isso não significa que a gente vai excluir os outros. A mesma coisa acontece aqui, até porque ninguém lê nada. Nossa, gente, como falta leitura. Misericórdia, como falta leitura. Como falta. Olha, eu vejo isso todos os dias, falta muito. O pessoal geralmente não lê, tá? Infelizmente. Então, vamos voltar aqui. Gente, vocês estão entendendo? Tá claro? Vocês estão tão caladinhas assim, vocês estão tão quietinhos. O modelo de briefing vai mudar para podermos usar no chat GPT? Vai. Eu já escrevi, aí eu decidi implementar algo diferente para poder usar no chat GPT. Então, eu vou melhorar ainda o Yellow Briefing antes de colocar lá no curso, tá? Antes de colocar lá no Profissão Social Media para Médico. Mas, depois do chat GPT, eu vou mudar muita coisa, inclusive dentro do curso, inclusive dentro do Profissão Social Media para Médico, porque agora, assim, muita coisa, depois de descobrir o chat GPT... Muita coisa ficou sem sentido do que eu fazia antes, entendeu? E quando eu falo de antes, não é da maneira como que eu trabalhava há 10 anos atrás, até porque há 10 anos atrás eu estava enfiando o dedo no nariz, comendo meleca para ver se era salgado. E é salgado. Mas há 10 anos atrás é muito tempo. Quando eu falo como eu trabalhava antes, gente, eu estou falando há 2 meses. Há 3 meses atrás, entendeu? Tá uma mudança muito rápida, muito brusca, então eu vou ter que remodelar muita coisa lá. Só que o que foi acontecendo? Eu até conversei com alguém, que eu não me lembro quem, essa semana. Deixa eu ver quem era. Não lembro. Eu tô com os horários assim, ó, pique, 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 tudo cronometradinho, tá? Tá tudo no cronômetro. E meus horários já eram no cronômetro. Só que surgiu o chat GPT. Eu comecei a usar. Facilitou minha vida. Eu dispensei 2 redatoras. Ok, foi uma economia massa, mas agora o tempo que eu trabalho também era o tempo delas, entendeu? Não aumentou minha quantidade de trabalho, muito pelo contrário, não aumentou minha quantidade em horas de trabalho, tá? Aumentou a minha produtividade. Só que para que eu pudesse aprender a ser mais produtiva, eu fiquei muitas horas estudando ChatGPT, porque isso daqui que eu passo para vocês, que parece que é um negócio simples, que é rápido, gente, isso daqui foi muito teste, muito erro e tentativa da minha parte. Quando eu descobri, quando eu comecei a implementar isso aqui, eu passava 4, 5 horas por dia no ChatGPT para testar o que funciona, o que não funciona, para otimizar a produção dos textos. Então, isso que eu estou passando para vocês, eu fiquei horas e horas e horas vendo o que dava certo, o que dava errado, antes de vir passar isso daqui, entendeu? E esse tempo que eu, entre aspas, tá, perdi implementando o ChatGPT, bagunçou totalmente minha semana. Então, assim, eu não pensei, não foi algo planejado, foi aquilo que eu falei para vocês. Falei assim, gente, eu estou implementando agora o ChatGPT e vocês precisam descobrir isso aqui também, vocês precisam começar a usar. Mas eu não tive tempo, por exemplo, de fazer um curso didático sobre ChatGPT, um curso que tem um começo, um meio e um fim, até porque eu não sei qual é o fim disso aqui. Cada vez que eu uso, eu fico mais impressionada. Falo, caramba, não é um negócio assim que eu estou acostumada a usar. Não é igual a profissão de social media para médicos, que quando eu fui elaborar o curso, eu tinha uma noção de didática do que eu tinha que ensinar primeiro, segundo, terceiro e por último, do que eu tinha que ensinar, do passo a passo que eu tinha que ensinar. Isso daqui não, isso daqui está totalmente novidade. Eu também não tive nem o tempo suficiente para falar assim, não, primeiro eu vou gravar uma aula explicando o que é, depois eu vou gravar uma aula explicando como abrir a conta, depois, sabe, isso daqui eu vou fazer ainda depois, mas é porque eu realmente não parei, porque se eu tenho 30 minutos, eu estou aqui tentando coisa nova, experimentando coisa nova no chat GPT, tá? Pense em fazer um PDF com os comandos mais usados para colocar no curso. Vou fazer sim, tá? Até aqui na minha lista de anotações. A mesma coisa sobre o Yellow Briefing. Por quê? Porque eu já tinha na minha cabeça o Yellow Briefing de clínica, né? Um briefing de consultório, desculpa, um de clínica e um para médico autônomo. Eu já tinha na minha cabeça as perguntas, só que agora eu quero dar uma melhorada, para não ter que fazer 2 vezes também, né? O mesmo serviço, para não ter que ficar recorrigindo. Eu quero colocar o briefing de acordo com as perguntas que a gente possa otimizar aqui no GPT, entendeu? E unir uma coisa à outra. E aí isso eu ainda estou testando, por isso que eu ainda não... Na verdade, já fiz alguns, mas eu estou vendo aqui qual que é o melhor para colocar só o final ali para vocês. E sobre o PDF com os comandos, a mesma coisa, viu, Thay? Então, bora lá para a gente concluir. Tá. Então, a gente... Peraí. Epa. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, o que nós fizemos até aqui? Ela deu as 12 sugestões de texto, tá?
Ela deu aqui as 12 Deu as 12? Deu, tá. Entendendo diabetes diferente tipo 1 e tipo 2, sintomas e complicações de diabetes, diabetes gestacional, obesidade e o sistema endócrino, como estão relacionados. Esse daqui, particularmente, eu achei ótimo, tá? Eu não tinha feito ainda um post sobre isso. Foi até uma ideia de Márcia, tá? Que eu adorei, eu não tinha tido essa ideia até então, mas eu gostei muito de relacionar a obesidade com endocrinologia, ficou super legal. E os outros aqui, né? E alguns de tireoide, endocrinologia, o que esperar. Esse daqui eu trocaria, ó. Esse aqui, número 5, acho que eu trocaria, ou trocaria o título, ou até mesmo trocaria o assunto, tá? O 12 também eu trocaria. Tá muito termo médico, tá? Tá muito direcionado para médico e pouco para paciente. Bom, aí aqui a gente especificou quem é a doutora N, os 4 tipos principais de pacientes, e aqui ele deu Márcia deu um resumo, né? De doutora N das pacientes. Com essas informações, podemos adaptar e personalizar ainda mais o conteúdo proposto para o Instagram de doutora N. Ou seja, até Márcia já sabe que nós vamos adaptar e personalizar o conteúdo, considerando as características, blá, blá, blá. Excelente, Márcia, lembrem de elogiar, que faz diferença também. Agora você irá escrever, olha só, antes de eu começar a falar. Para cada comando, eu coloquei um parágrafo. E isso faz diferença também na hora de o Márcio entender o comando. Então, agora você irá escrever os textos de 1 ao 12. Gente, travou aqui para mim. Oi. Gente, minha câmera, meu vídeo aqui do Zoom travou. Peraí. Vocês estão me vendo? Só a câmera. Travou também aqui, Vanessa. Oi. Aqui, Nossa, aqui que para coisa. mim eu escuto normal, só não vejo. Aqui também. Tô escutando, mas não tô Nossa, ouvindo. será que a minha câmera de R$14 deu problema? Que absurdo, gente. Pagar R$14,50 numa webcam de 1080 pixels e ela travar. Peraí, deixa eu tirar aqui e colocar de novo na câmera. Um segundinho. Vamos ver se agora volta. Peraí. A gente paga R$14,50 numa câmera para ela travar. Isso é um desaforo. Aí, voltou. Pode travar, não. Fazer valer pelo menos 20 anos esse investimento de R$14,50 que eu fiz nessa câmera. Ah, voltou aí, gente, para todo mundo? Voltou. Beleza, voltou. Bora. Tá, então, no primeiro comando... Peraí. No primeiro comando, você irá escrever os textos do 1 ao 12, implementando seus conhecimentos em social media, em publicidade e marketing médico. Como se você fosse a doutora N escrevendo aos seus pacientes. Ou seja, aqui eu pedi para a Márcia juntar o útil ao agradável, que é exatamente o que nós fazemos. A gente implementa os nossos conhecimentos em social media, em publicidade e em marketing médico, como se a gente fosse o nosso cliente, doutor fulano e doutora fulana, sei lá, escrevendo para os pacientes, tá? Então, isso daqui também faz a diferença na hora do texto. Próximo comando. Os textos devem ter embasamento médico, tá? Por quê? Porque ela é mais formal. Então, assim, tem que ser um negócio mais sério. Ao mesmo tempo, deve ser de linguagem fácil e acessível para que os pacientes, aqui entre colchetes, tá? Entre chaves, entendam. Devemos levar em consideração que 80% dos pacientes são mulheres. Por que eu coloquei isso daqui? Porque ela vai abordar mais as características das pacientes 1 e 2, que eu relatei que são mulheres, do que do 3 e do 4, que são homens e mulheres. Devemos lembrar e aplicar a regra 1 e a regra 2. Quais eram a regra 1 e a regra 2? Regra 1. Não me lembro a ordem agora que eu pedi lá em cima, mas era sobre as regras do conselho, que não pode chamar para... Regra 1 era não pode colocar depoimento de paciente, regra 2, não pode chamar para agendamento. Começar tarefa, tá? Como foi algo assim simples e direto, eu não perguntei se ela entendeu, já pedi para começar a tarefa. E aqui estão os 12 textos. Ah, tá, outro ponto que é importante, que já me aconteceu de escrever e ela ficar perdida. Você irá escrever os 12 textos de 1 ao 12. Por isso, para que Márcia não fique perdida, por isso que eu pedi para que ela me escrevesse 12 títulos.
Por isso que primeiro a gente pede 12 títulos e depois a gente pede os 12 textos referentes a esses títulos. Porque se a gente pede 12 textos, Márcia costuma ficar bem perdida. Então, a gente faz um comando de cada vez para que ela tenha especificidade naquilo que ela vai fazer. E agora vamos aos textos. Algumas coisas a gente melhora, mas assim, aquilo que eu falei para vocês, são detalhes. Olha só, post número 1. Entendendo diabetes, diferenças entre tipo 1 e tipo 2. Esse texto aqui, desculpa, esse título, eu não mudaria nada, tá? Esse título vai desse jeito, porque eu gostei do título. Olá, sou a doutora N, endocrinologista, e hoje vamos falar sobre as diferenças entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vou tirar esse olá, sou a doutora N, endocrinologista, por quê? Porque esse aqui não é um vídeo onde ela precisa se apresentar, e esse conteúdo a gente não vai patrocinar, ele vai ficar ali mesmo no perfil, tá? Então, é desnecessário ela ficar se apresentando ali dentro de cada post, no caso dessa cliente em específico. Hoje vamos falar sobre a diferença entre diabetes tipo 1 e 2. O diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. Existem 2 tipos principais. Diabetes tipo 1, tá? E aqui ele fala a descrição corretíssima de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 também está correto, de acordo com os termos técnicos. Ambos os tipos de diabetes requerem acompanhamento médico e controle adequado para evitar complicações. Lembre-se, o diagnóstico precoce é fundamental para uma melhor qualidade de vida. Aí aqui dá o post 2, sintomas e complicações do diabetes, o que você precisa saber. O post 3, aí aqui ele parou, ó. No meio do post 4 ele parou. Tudo indo muito bem, continuar tarefa. Post 5, post 6, 7, 8, 9... E aqui a gente pede para ela continuar a tarefa, tá? Aqui no caso do post 4, que ele travou aqui no meio, vou fazer Ctrl C e vou fazer o seguinte. Márcia, continuar o post, copiei, colei, adicionar. Emojis. Doutora N. Esse aqui eu vou colocar entre aspas. Doutora N. Médica endocrinologista. Peraí. CRM 1234. Ao final do texto. Vocês estão entendendo, né? O que a gente vai fazer? Colocar o nome do médico, a especialidade, o CRM ao final de todos os posts, porque isso depois a gente também pede para que ela adicione ao final de todos os posts. Na verdade, isso daqui a gente pode pedir antes, pedir para adicionar os emojis, tá? Ao texto, e pedir para adicionar esse parágrafo final ali com a identificação do médico. Ó, obesidade é um problema... Isso aqui ela tá fazendo agora, tá, gente? Eu nem li previamente isso aqui. Vamos ver se isso aqui vai sair bom ou ruim. Esse 1, 2, 3 e 4 aqui, que ela tá colocando, ou a gente pode pegar do jeito que ela já tá escrevendo aqui e hospedar isso em formato carrossel, tá? Aí vai depender de como vocês passam esse comando de imagem para algum designer, caso vocês terceirizem as imagens, ou então, se vocês mesmos fazem as imagens. Isso daqui já fica muito óbvio qual é desculpa, qual é fui olhar aqui se ele tinha feito certo, perdi o raciocínio. Isso aqui já fica muito óbvio qual é o slide 1, 2, 3 que a gente tem que fazer no carrossel, tá? Ou então, a gente pode simplesmente escrever assim, ó. Ficou excelente, Márcia. Obrigada. Por favor, reescrever o texto acima em um formato carrossel. Reescrever não, porque ela vai mudar o texto. Hospedar
hospedar o texto acima em um formato carrossel. Por que que eu sei que ela vai mudar se eu escrever a palavra reescrever? Porque eu já fiz isso e já deu errado. Então, quando a gente só quer mudar o formato, vamos supor que vocês vão delegar isso para um designer fazer os textos, tá? Fazer o carrossel, por exemplo. Ai. Deu erro aqui. Como, em outro chat tinha dado certo. Formato carrossel. Ah, tá. Não posso criar ou hospedar diretamente imagens. Ah, tá. O que ela quer dizer aqui? Essa questão de fazer as imagens, ela entendeu como se fosse para ela fazer as imagens, tá? E na verdade não é. É para que ela hospede justamente assim, ó, slide e título. Ó, que legal que tá ficando. Isso aqui ela quis dizer exatamente isso, que ela não faz as imagens do carrossel, mas que ela pode, que ela como inteligência artificial não faz a imagem do carrossel, mas que ela pode escrever e dar o direcionamento para que alguém faça as imagens. Foi isso que ela escreveu ali em cima. E lá no comecinho, a gente já tinha dito que o carrossel são 5 imagens, lembram? Então aqui eu não precisei repetir, ó. Ela já antecipou, ó, que o carrossel são 5 slides. Porque lá em cima, quando a gente determinou o padrão e o formato de cada carrossel, ela já tinha falado que são 5 imagens, são 5 slides, é exatamente isso aqui que a gente vai utilizar, tá? Entender o papel dos hormônios, assinatura. Aí, isso aqui a gente tira, né? Obviamente, essa questão de assinatura a gente tira. E endocrinologista. Por último, Márcia. Excelente. Agora, peço que escreva um parágrafo introduzindo o assunto acima, despertando a curiosidade para que as pessoas arrastem para o lado e leiam o conteúdo. Isso daqui é o quê? É aquele parágrafozinho que a gente vai fazer para colocar, aliás, a gente não, né, que a Márcia vai fazer, para colocar ali embaixo do carrossel para a gente utilizar. Então, aqui a gente já sai com os slides do carrossel prontos e aquele parágrafozinho ali chamando, introduzindo o assunto do qual nós vamos falar, tá? E ela já, novamente, já adicionou aqui os emojis. É lógico, nem sempre são os emojis que a gente está acostumado a utilizar, mas vamos supor que você utilize emoji de coração no perfil de algum cliente seu. Então, você pode pedir emoji de coração, tá? E assim sucessivamente. É porque que eu não quis especificar, porque eu até uso bastante, eu uso quase nada de emoji no perfil das clientes, porque ela é mais séria. Você sabia que os hormônios... Isso aqui já é aquele parágrafozinho que a gente vai colocar na legenda do carrossel, tá? Na legenda do post mesmo, e não nas imagens. Você sabia que os hormônios desempenham um papel fundamental na obesidade e no controle de peso? Descubra como a insulina, leptina e grelina estão envolvidas nesse processo e como o sistema endócrino influencia o seu metabolismo. Arraste para o lado e descubra mais sobre a relação entre a obesidade e o sistema endócrino. Pronto, tá pronto o post, tá? Aqui nós temos pronto, lógico, estou aqui explicando para vocês, então lógico que isso demorou, já estamos aqui a 1h15 fazendo isso, mas quando eu vou fazer isso daqui na prática sozinha, eu levo em média 40 minutos, 1 hora para fazer os 12 conteúdos de um cliente, tá? O que antes eu levava bastante, levava mais tempo do que isso, né? Muito mais. E varia também de cliente para cliente, tá? Alguns clientes por si têm um conteúdo mais fácil, outros clientes têm um conteúdo mais complicado e assim sucessivamente. Meninas, quem foi fazendo aí junto comigo? Quem teve algum resultado diferente? Alguém foi fazendo junto ou vocês estavam assistindo? Eu fiz até a parte de colocar, descrever os pacientes, que aí precisa de pegar mais detalhes, né? Para não perder o parei ali, mas copiei os comandos no bloco de notas para fazer depois. Beleza. Saiu algum resultado diferente, Jéssica? Ou Thaisa, saiu algum resultado diferente?
Gisele bugou o chat. Gis, Gis, você está usando o gratuito ainda? Sim, gente, o gratuito ele trava mais, tá? O pago travou pouquíssimas vezes, para não dizer nunca, mas acho que 1 ou 2 vezes desde que eu estou usando. Essa semana teve aquele problema que o próprio, que apagaram, né? Todos os chats ali naquela lateral, o histórico dos chats apagaram na lateral, eita, problema direita e esquerda, na lateral esquerda, apagaram, mas eles voltaram também, foi só um erro ali do sistema, foi transitório. Depois eu não precisei fazer nada, eles reapareceram ali. E essa é a diferença, tá? Do pago para o gratuito, basicamente. O gratuito trava mais mesmo. Thaisa, sim, foi tudo certinho. Mi, também estou só prestando atenção. Meninas, e aí, nessa parte da gente implementar a personalidade do cliente, foi aquilo que eu falei para vocês. Os textos vão sair absurdamente diferentes, muito diferentes, mas muito diferentes. Realmente parece que foi outra pessoa que escreveu. Os textos vão sair absurdamente diferentes de acordo com como a gente determina ali a personalidade do cliente, tá? Se vocês têm cliente que utilize jargão, que utilize alguma palavra, alguma maneira específica de se referir aos pacientes, coloquem ali, tá? Que aí o ChatGPT vai escrevendo conforme seria o cliente de vocês mesmos escrevendo, beleza? Dúvidas até agora, até aqui, alguma coisa durante a semana, na implementação, que vocês começaram a utilizar e falou assim, o meu deu errado nisso aqui, o meu aconteceu tal coisa, alguma dúvida? Vamos. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Mesmo que eu fiz junto com você, tudo direitinho assim, o meu também é o pago, mas mesmo que eu faça, os textos, eles ficam muito secos, sabe? Uhum. Então, para mim, tá dando mais certo fazer um por um mesmo. Não sei se tem uma forma diferente de dar orientação ali para o chat, eu não sei, mas para mim não tá dando muito certo fazer assim, do 1 ao 12, sabe? Você Mais de colocou vez. a personalidade do cliente, do médico, no caso? Coloquei. E aí você colocou uma personalidade mais como? Mais seca, mais fria, assim, igual esse meu, ou diferente? Mais tipo o seu, assim mesmo. Então, essa cliente em específico, ela realmente escreve dessa forma. Ela, não só no Instagram, né, que sou eu que escrevo o Instagram dela, não só no Instagram dela, mas até no WhatsApp. Ela é de resposta curta. Tipo, ela é uma cliente que literalmente ela só fala comigo uma vez por mês. Que é quando, e tipo assim, extremamente educada, ela é muito educada, tá? Ela não é grossa, nada do tipo, muito pelo contrário, ela é um doce de pessoa, mas ela é extremamente prática e objetiva. Então é o jeito dela. Se você colocar outras características na hora de escrever a personalidade do seu cliente, ele vai te dar textos diferentes. Se você perceber que não está te dando o texto de acordo com a personalidade que você queria, você vai pausar, você vai escrever ali stop, tá? Stop regenerating, você vai pausar ali e vai colocar assim, regra tal, escrever como se você fosse o doutor fulano com as seguintes características. E aí você reforça ali, engraçado, despojado, sarcástico, inteligente, aí você reforça as características do seu cliente e pede ela para reescrever como se fosse o cliente escrevendo, implementando aquelas características, que aí fica um texto realmente bem melhor. Tá? Ele vai melhorando ali à medida que a gente vai passando os comandos. É porque para essa cliente em específico, de fato, é assim que ela escreve. E ela mesma já tinha pedido para colocar textos curtos. Quando a gente precisa, ou quando o cliente faz questão de textão e tudo, é só a gente digitar, por exemplo, assim, Márcia, por favor, reescreva o texto número 2, colocando mais detalhes, adicionando maiores informações ou mostrando os benefícios, os malefícios de tal coisa. Então, a gente vai pedindo ali maiores especificidades e ela faz um texto maior, tá? Entendi. Entendi. Porque eu achava que eu tinha que voltar fazendo um por um. Não tem necessidade, né? Ela é mais inteligente que isso. Mais inteligente que a Obrigada, gente. Van. Tá? Não precisa a gente perder tanto tempo e ir fazendo de um por um.
sendo que ela pode sim fazer os 12 de uma vez, tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Não? Então, eu vou encerrar aqui. Aí, como sempre, eu vou fazer o download, demora um pouquinho. Assim que fizer o download completo dessa aula, eu deixo gravado lá no curso. E ao longo dessa semana eu vou organizando lá. Quero ver se eu tiro um tempo para colocar os materiais, organizando ali, fazer a infraestrutura direitinho, tá? Oi, Jé. Lembrei que eu tinha anotado uma pergunta aqui. Diga. Eu não sei se depois de usar dessa forma, né, que eu não finalizei, de repente nem vai se aplicar mais. Mas, quando ela dá aqueles temas muito sem gracinha, muito Google, como que faz para ela, né? Eu já tô chamando de ela porque a minha Como que faz para ela dar umas ideias melhores, umas coisas diferentes? Principalmente porque os primeiros, né, que vêm são temas iniciais e tal, explicar, né, o que é, e às vezes o cliente já está mais avançado, né, já está com a gente há mais tempo, e a gente quer umas coisas diferentes. Como que faz isso? Duas alternativas. Ou você vai pedir textos para o segundo mês e para o terceiro mês, e aí você vai fazer uma curadoria de quais são os temas, quais são os títulos interessantes ali em relação aos temas, tá? Vamos supor que o primeiro tema que ela deu, igual desse daqui, é muito básico, diabetes tipo 1 e tipo 2, tá? Por que que eu vou colocar esse mês no da minha cliente o diabetes tipo 1 e tipo 2? Porque já faz mais de uns 6 meses já que a gente não tem conteúdo especificando a diferença entre tipo 1 e tipo 2, tá? Por isso que eu vou repetir. Mas vamos supor que aparecem os assuntos muito primários ali. Aí você pode pedir temas para o segundo mês, temas para o terceiro mês, temas para o quarto mês, então ali você já tem, ao invés de 12 vezes 4, não sei, faço a conta, não sou obrigada a saber matemática, mas aí você já tem ali, você lê 40 e tantos temas, e aí você vai fazendo uma curadoria desses temas e vendo qual tema você vai utilizar em cada mês, tá? Ou então, você pode pedir para ela substituir os assuntos, literalmente assim. Márcia, por favor, substitua esses temas, não gostei. Substitua, me apresente novas alternativas de temas. Ou então, me apresente alternativas de temas mais detalhados, me apresente alternativas de temas menos iniciantes. Mas a gente tem sempre que levar em consideração aquilo de, embora eu não goste muito de me ater a esses termos e nem números, tipo, tem que ser 2 conteúdos de meio de funil, 3 conteúdos de topo, não sei o que, eu não gosto muito de determinar em números, mas a gente também tem que prestar atenção para não cair nesse negócio do óbvio, tá? Diabetes tipo 1 e tipo 2 eu já fiz. Sim, nesse perfil dessa minha cliente, inclusive, eu já fiz, mas faz mais de 6 meses, entende? Então, tá na hora de fazer de novo esse assunto primário de uma forma diferente. Então, isso é só a gente mesmo que consegue fazer essa curadoria, porque não tem como, Márcia, saber o que a gente já tinha colocado ali naquele perfil, tá? Mas são 2 alternativas para você pegar novas ideias de conteúdo. Outro tema, outro ponto. Você pode pegar um título ou 5 títulos e falar assim, tá bom, agora eu quero que você reescreva esses títulos implementando técnicas de copywriting e de uma maneira criativa, tá? Isso também fica interessante, que ele vai dar outras sugestões ali totalmente diferentes. Isso, peço para ela reescrever sugerindo um tema contra-intuitivo, geralmente fica mais interessante. Ou então, por exemplo, aí você pega um tema, lógico, não funciona com todos, mas você pode fazer assim, Márcia, pegue um tema e faça uma analogia com algum ditado popular. E ela vai te dar algumas alternativas, entendeu? Tipo, ao invés de quem avisa amigo colocar algo do tipo quem avisa médico que fica interessante ali, você pegou um ditado popular, transformou para o assunto do seu cliente, e aí ali você pode, por exemplo, nesse caso, falar sobre prevenção, sobre a importância de diagnosticar o diabetes, quer dizer, sobre a importância de tratar o diabetes na pré-diabetes e não depois que já se estabeleceu como diabetes, entendeu? Tudo isso. Então, aí você contextualiza de acordo com o assunto do cliente, fica interessante. Carol falando aqui no chat. O Playground também dá umas boas sugestões para o título. Exatamente. Lembra na aula passada, não sei quem estava aqui, na aula passada eu ensinei a usar o Playground para a gente fazer, por exemplo, ideias de frase de bio para X especialidades.
Do mesmo jeito que a gente fez as ideias de frase de bio, a gente pode fazer também reescrever, a gente pode, na verdade, reescrever os títulos dos posts que a gente utiliza, tá? Thay, os textos também, às vezes, pedem para usar história ou acrescentar metáforas. Exatamente, tá? Quando a gente pede para fazer analogia com tal coisa, utilizar metáfora para explicar tal coisa, fica muito bom, fica muito bom. Utilizar uma metáfora para explicar o emagrecimento, tá? Fica super legal. Entendido, Jéssica? Sim, muito Aí obrigada. são todas aí alternativas para você ir utilizando e melhorando os textos. Beleza? Diga, tá, pode falar, tá com a mãozinha levantada aí. É porque assim, no meu computador, toda vez que eu aperto o Enter, ele acaba enviando. E aí, às vezes eu vou eu paro, coloco aquele para parar de gerar, né, Stop Generating, e atualizo e edito o que eu mandei. Isso faz alguma diferença na mensagem final? Tem funcionado muito bem. Tá, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Quando você vai fazer o comando, e aí para você dar o parágrafo, é isso? E aí ele envia? Isso. Tá, mas Isso. todo mundo, tá? Se a gente só apertar o Enter, ele envia o comando. Para que a gente possa construir em parágrafos, a gente tem que apertar o Shift Enter. Ah, tá. Sempre. Tá Quer bom. ver? Testa aí para formalizar aqueles parágrafos ali daquele jeito. E aqui, para mim, eu testei, deu diferença em utilizar parágrafo, utilizar as chaves, utilizar os colchetes, utilizar as aspas, deu muita diferença no entendimento daquilo que eu queria, no entendimento do meu comando pela inteligência artificial. Deu diferença sim. Então, por isso que eu falo para vocês utilizarem os parágrafos. Deu certo aí, utilizando Shift Enter? Deu certo. Obrigada. Viu? Faz diferença, depois vocês vão ver. Não só para que a inteligência artificial entenda, mas também para que a gente veja ali, né, organizadinho depois e faça um breve resumo ali antes de dar seguimento nos conteúdos do próximo mês, por exemplo, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então tá bom, meninas, eu vou deixar gravado e vou organizar essa semana o conteúdo dentro do curso. Vou colocar lá os PDFs com os comandos aqui, tudo certinho, tá bom? Para que vocês possam copiar e colar. Um beijo, boa semana para todas!